Nas últimas duas aulas, nós estivemos falando sobre a situação na qual as cargas ocupam lugares no espaço bem definidos. Tratamos da eletrostática, falamos da distribuição de cargas. Na aula de hoje, nós vamos falar de cargas elétricas em movimento e vamos falar de alguns fenômenos associados ao movimento das cargas elétricas. Em primeiro lugar, é importante entender que cargas em movimento geram o que nós denominamos usualmente de corrente elétrica. E estamos muito familiarizados com o conceito de corrente elétrica, porque nas nossas casas, através dos fios, nós sempre temos fluindo correntes, cargas em movimento. Nós vamos falar um pouquinho, mas bem pouco, sobre circuitos elétricos e, finalmente, de um efeito muito interessante, que é o fato de que cargas elétricas, quando em movimento, elas geram campos magnéticos. Aqui tem uma coisa realmente interessante, porque dissemos que cargas elétricas em repouso geram campos elétricos. Até ali entendemos muito bem. No entanto, é uma coisa curiosa, que cargas em movimento geram, além de um campo elétrico, geram também um campo magnético. E é claro que nós podemos falar de aplicações, né, tanto no que diz respeito a transformadores, geradores, telefones, sistemas de ignição de automóveis e assim por diante, e muitas aplicações do efeito térmico associado à passagem da corrente elétrica por um fio condutor, né? E aplicações como os objetos que temos em casa, o ferro de passar roupa, fogões e assim por diante. Então, nós temos uma série de aplicações, né? E vamos falar, então, em primeiro lugar, da corrente elétrica e, por que não, sabemos, né, que estamos bastante familiarizados com o conceito de corrente elétrica, que é medida em amperes. Bom, em primeiro lugar, é importante entender que essa unidade de medida, denominada de ampere, é hoje uma das unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, uma das unidades básicas. Então, do ponto de vista do eletromagnetismo, o ampere é uma unidade fundamental. A gente deve ouvir falar muito também do amperímetro, medidor de corrente elétrica, um instrumento, né, para medir corrente elétrica. Muito bem, vamos ver que corrente elétrica resulta do movimento de cargas elétricas, mas é importante entender isso bem. Eu acho que a primeira grande manifestação natural, né, desse fenômeno de cargas em movimento, que o homem, a meu ver, tenha se dado conta, apesar de não entender isso muito bem, acontece numa tempestade. Né? E numa tempestade, nós temos uma corrente elétrica que se desloca pela atmosfera. É uma corrente intensíssima, 20.000 amperes, é uma loucura. Né? De qualquer maneira, esse é um fenômeno natural, onde, de certa maneira, a gente está observando uma corrente elétrica, né, e os efeitos dela. Mas, para a gente entender o que é corrente elétrica, é muito importante que a gente comece com uma grandeza conhecida como densidade de corrente. A ideia da densidade de corrente é relativamente simples. Você considera um certo número de cargas elétricas em movimento e imagine, tire uma foto, digamos assim, a densidade de cargas, ou seja, o número de cargas elétricas vezes a carga elétrica dividida pelo volume, ou por uma unidade de volume. De forma que a densidade
basicamente quando você considera um elementozinho de volume bem pequeno, dV, né? E a densidade é tal que a quantidade de carga ali é dada por ρ vezes dV. Muito bem, então, a densidade de corrente elétrica, ela é o produto da densidade de cargas por unidade de volume, vezes a velocidade dos transportadores de carga elétrica. Temos aqui então com uma velocidade v. Claro que num outro ponto, aqui todas têm a mesma velocidade, mas num outro ponto a velocidade pode ser diferente. Portanto, a velocidade dos transportadores pode ser diferente em cada ponto. Nessa figura, nós estamos ilustrando o caso de uma densidade de correntes cujos transportadores têm a mesma velocidade, mas pode ser diferente de ponto a ponto. Muito bem, então isso define essa grandeza física extremamente importante no eletromagnetismo. A densidade de corrente é uma grandeza vetorial na medida em que a velocidade é uma grandeza vetorial. Ora, vamos considerar a componente x, né? Já que estamos falando de uma grandeza vetorial, a componente x nós escrevemos Jx. Jx significa a componente x do vetor densidade de corrente. Ora, se imaginarmos o caso simples de uma densidade constante e tal que todos os transportadores, digamos os elétrons que se movimentam no corrente, tenham a mesma carga Q, então Jx é igual a carga vezes a densidade, o número de transportadores por unidade de volume, vezes a componente x da velocidade. Agora, a gente sabe que a componente x da velocidade, ou ainda Vx, é igual a dx dt. E substituímos dx dt nessa expressão. E ficamos, portanto, com Q vezes n sobre v, que é a densidade dos transportadores, vezes dx dt. Agora, é claro que eu posso passar esse dx para cá, e agora considero, num certo instante de tempo, é isso que eu tenho aqui nessa figura, um volume que é dado basicamente pela área de uma seção transversal, estou falando dessa área aqui, e tem um elemento de volume que é basicamente dx vezes A. Então, dx vezes A é esse volume que é associado ao espaço percorrido pelas cargas no intervalo de tempo dt. E se eu multiplicar dx vezes A dividido pelo volume vezes Q vezes N, isso aqui me indica a quantidade de carga nesse elemento de volume, que nós estamos designando por dt. Então, Jx vezes A é igual a dq dt. E esse é um resultado extremamente importante. Se nós considerarmos o fluxo do vetor densidade de corrente numa superfície, numa seção transversal, nós vamos encontrar que esse fluxo é dado por Jx vezes A. Consequentemente, nós podemos mostrar que esse fluxo é igual a dq dt. Ora, nós definimos o fluxo, acabamos de mostrar lá, que ele é igual a dq dt, onde Q é a carga que passa, ou melhor, dq dt é a carga que passa numa seção transversal do fio.
Então, o que nós temos aqui nessa expressão é a definição mais precisa do que seja a corrente elétrica. Eu considero uma seção transversal de um fio, por exemplo, e considero quanto passa de carga por unidade de tempo nessa seção transversal de área A. E isto é a corrente elétrica. A corrente elétrica é, portanto, a taxa com que carga elétrica passa numa seção transversal de um fio por unidade de tempo. E isso define com bastante precisão o que seja o conceito de carga elétrica. Não é? Então, nós temos que I é igual a dQ dt, né? Onde dQ dt é igual a taxa com que cargas elétricas passam numa seção transversal de um fio por unidade de tempo. Nós vamos ver aqui um vídeo no qual nós podemos perceber, né, que cargas ou correntes, elas na realidade podem ser de dois tipos, né? No caso, por exemplo, da eletrólise, nós temos uma situação na qual as cargas se movimentam não somente em uma direção, porque ali nós temos íons se movimentando numa direção e íons de outro sinal se movimentando numa outra direção. Vamos ver isso? Retomando a nossa aula, depois de assistirmos esse pequeno vídeo, vamos falar agora de uma lei muito importante quando a gente trabalha com circuitos elétricos, né, que relaciona a diferença de potencial, né,
com a corrente que passa por um fio, por exemplo. Quando aplicamos uma diferença de potencial às extremidades de um fio. E um exemplo aqui relativamente simples e uma aplicação simples é essa. Quando a gente faz passar a corrente por um fio iluminando, por exemplo, uma lâmpada, existe a geração de calor, né? Nós vamos então discutir esses dois aspectos da lei de Ohm. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda o processo de dissipação da carga elétrica num fio. Num fio, nós vimos ali, naquele exemplo anterior, nós temos uma bateria que gera uma tensão nas extremidades de um fio, fazendo passar por esse fio uma corrente elétrica. E é claro que quando a gente aplica essa tensão, essa diferença de potencial, nós temos um campo elétrico aplicado aos elétrons que estão no interior do condutor e que podem se deslocar. O que é curioso, é importante, muito importante entender isso, né? Até entender por que existe uma resistência ao movimento, porque é disso que nós estamos falando, né? É que a gente, em geral, se esquece, né, de que nós temos dentro de um material átomos ou moléculas localizados em posições bem distintas. E o que acontece? Digamos que eu tenho aqui um elétron que se mova pelo condutor. Ele é acelerado, mas repentinamente ele colide com outro átomo. Ao colidir, ele sai numa outra direção e ele é acelerado, colide, perde velocidade e, em seguida, ele se dirige numa outra direção e ele é acelerado, mas perde velocidade naquela nova colisão. E assim é o que acontece no interior de um fio. De um fio. Os elétrons não são sempre acelerados, eles são acelerados, colidem, perdem energia. Então você veja que nós temos aqui um processo mediante o qual a energia do elétron vai sendo perdida continuamente. E o resultado disso é o aquecimento dos fios. E é por conta disso. O que acontece é que, a rigor, eu poderia imaginar que o campo elétrico fosse aproximadamente uniforme e eu escreveria que a velocidade é dada por Q sobre M vezes o T, para um campo uniforme, T é o tempo. Eu estou aqui escrevendo a solução, né, da equação de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração, e se a força é constante, a velocidade depende do tempo dessa forma que eu acabei de escrever aqui. Acontece que ele não vai crescendo continuamente a velocidade, né? Eu posso apenas dizer que a velocidade, em média, é igual a Q sobre M. Digamos que se nós temos um movimento dos elétrons, Q aqui é a carga do elétron e M aqui é a massa do elétron, vezes Z, e agora eu vou falar de uma velocidade média. E essa velocidade média é dada por Q sobre M vezes o campo elétrico vezes um intervalo de tempo médio entre cada colisão. É claro que uma colisão aqui pode demorar mais tempo para acontecer, a outra menos tempo para acontecer, mas eu posso falar de um intervalo de tempo médio entre duas colisões. Por exemplo, aqui eu tenho um intervalo de tempo, aqui eu tenho outro intervalo de tempo para ocorrer uma colisão, mas eu posso falar de um intervalo de tempo médio entre colisões. É claro que esse intervalo de tempo médio depende muito do tipo de material que a gente tem.
Isso é uma coisa que é fundamental que a gente venha a entender. Muito bem. Ora, se eu tenho essa expressão para velocidade, a expressão para J, não é? Que é igual a ρ vezes V, e eu substituo essa expressão aqui, e eu escrevo que J é igual a uma constante vezes E. E essa constante é conhecida como a condutividade térmica, daquele material. E a condutividade térmica daquele material depende da densidade do material, dessa propriedade do intervalo de tempo médio de colisões entre o elétron e os átomos, né, dentro do material. É uma característica do material. A gente deve recorrer a uma tabela de condutividades para a gente entender isso. De qualquer maneira, o fato é que esta expressão é também conhecida como lei de Ohm. Isso mesmo, é uma forma de escrever a lei de Ohm. Se eu tenho um campo elétrico aplicado a um material, então deve resultar desse campo elétrico aplicado uma densidade de corrente, e essa densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico, e essa constante de proporcionalidade é muito importante, porque ela define a condutividade. Ora, a condutividade depende de Q ao quadrado sobre M, em geral o elétron, M, a massa do elétron. Isso não depende do tipo de material, mas a densidade sim depende do tipo de material, e o intervalo de tempo de colisão entre uma colisão e outra, isso depende do material. Isso é uma característica do material, e nós definimos a resistividade elétrica como sendo o inverso da condutividade elétrica. Isso é para a gente entender aqui os materiais. Ora, eu posso mostrar, né, a partir da definição, né, de diferença de potencial, que existe uma relação, e isso é conhecido na maioria das vezes como também a lei de Ohm, que a diferença de potencial, né, é igual à resistência vezes a corrente elétrica. E a corrente e a resistência do material, ela depende de características do material em si, através da condutividade elétrica do material, depende do comprimento do fio e depende da área, da seção transversal do fio. Então, basicamente, a resistência elétrica, essa que você usa em chuveiros, né, ela envolve duas características fundamentais. Uma, que tem a ver com a geometria, o comprimento, né, se o fio é muito grosso, se ele é fino, né? Na realidade, quanto mais fino, maior será a resistência, quanto mais grosso, menor será a resistência, né? Então, depende da geometria do fio, né, e depende do material do qual o fio é constituído. Ora, para a gente ter boas resistências à passagem da corrente, porque isso é o que dificulta a passagem da corrente, nós devemos escolher materiais com resistividade relativamente alta. Ou seja, se aplicarmos uma diferença de potencial entre duas extremidades de um fio, nós vamos ter uma corrente elétrica percorrendo esse fio, de tal forma que a diferença de potencial é dada pela corrente elétrica que passa pelo fio vezes a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica, ela existe sempre, em todos os tipos de materiais. É claro que eu posso escolher materiais que a resistência seja pequena, né? Vai depender da condutividade daquele material, e resistência elétrica que a resistência seja alta, porque às vezes a gente quer justamente isso, uma resistência alta. Muito bem. É claro que numa resistência elétrica existe dissipação
da energia. Por que existe a dissipação da energia? É como eu expliquei antes. A energia é dissipada porque se um elétron se movimenta numa direção e ele é acelerado pelo campo elétrico aplicado, ele perde energia cinética como resultado da colisão aqui com um átomo. Então ele se acelera, mas repentinamente ele colide com esse átomo, perde energia, volta a se movimentar numa outra direção, tem um outro átomo lá e ele perde energia. Então há um processo de perda de energia por parte dos elétrons por conta das colisões com os átomos existentes dentro do material. Ora, consequentemente, há uma dissipação de energia. E nós denominamos de potência a taxa com que a energia é dissipada. Para a gente calcular isso, a gente lembra a relação, né, entre a variação da energia que está associada. Eu estou calculando aqui para uma carga pequena, para uma diferença de potencial ΔV. Vocês se lembram que a energia é igual a Q vezes V. Então a variação de energia é igual a dE, é igual a Q vezes dV, a diferença de potencial. É isso que está escrito aqui, né? Então, se eu tenho um elemento de carga ΔQ, a variação de energia é igual a ΔQ vezes ΔV. Ora, a potência é a taxa por unidade de tempo com que a energia é perdida, é dissipada. Então, a potência é igual a ΔE dividido por ΔT, né? Utilizando a expressão acima, eu tenho ΔQ sobre ΔT. E isto é a corrente. Logo, a potência é igual a intensidade da corrente elétrica vezes a diferença de potencial, e agora, substituindo a expressão anterior, ΔV igual a RI, eu posso escrever a potência como sendo igual a R vezes I ao quadrado, ou analogamente a diferença de potencial ao quadrado dividido por R. Essas expressões aqui são realmente interessantes, porque quanto maior for a resistência à passagem da corrente, maior vai ser esse efeito da dissipação para a mesma corrente elétrica. E, portanto, a gente já sabe, né, ao utilizarmos uma resistência num fogão, por exemplo, ou num ferro elétrico, nós queremos um material e uma resistência que dissipa muita energia. Muito bem, essas são expressões inteiramente muito interessantes e importantes, né? Em seguida, nós vamos falar de circuitos elétricos, né? A ideia de um circuito é um caminho fechado ao longo do qual nós vamos dispondo fios e o que nós denominamos de elementos elétricos, né? Acabamos de falar de um deles, que é a resistência elétrica, mas nós podemos colocar capacitores, né? Então aqui nós temos um símbolo para a corrente elétrica, aqui um símbolo para capacitores. Podemos ter geradores de tensão, geradores de correntes, né? Nós também poderíamos introduzir o conceito de uma chave como sendo alguém que há algo que interrompe um circuito, que abre e fecha o circuito eventualmente. Podemos falar de condutores e fios, né? E a ideia de um circuito é colocar esses elementos um ao lado do outro, não exatamente ao lado, mas interligados por fios. E essa ideia é relativamente simples, né? Muito bem, vamos apresentar aqui o análogo a esse circuito que vocês acabaram de ver, mas ele é muito simples, né?
é um circuito contendo basicamente dois elementos, né? Uma fonte de tensão, uma bateria, uma pilha, um caso simples, um exemplo simples, né, de bateria. Então, uma bateria e uma resistência. E a resistência aqui, nós podemos chamar de resistência do fio, bem como a resistência do filamento, porque no filamento nós temos a passagem de corrente elétrica. Então, nós podemos representar esse circuito, né, relativamente simples. Veja que ele é um caminho fechado, inteiramente fechado, né, pelo qual passa uma corrente elétrica. Nós temos aqui um gerador de tensão, temos fios ou condutores e uma resistência elétrica. Esse é o exemplo mais simples, né, contendo apenas esses dois elementos interligados por fios. Isso é um circuito elétrico. Claro que a gente pode ter circuitos um pouco mais complexos, né? Esse aqui, por exemplo, é quando eu coloco aquele anterior, além da bateria, né, um voltímetro e um amperímetro para medir, por exemplo, a corrente que passa pelo circuito, e o voltímetro para medir a diferença de potencial fornecida pela bateria. Podemos ter circuitos contendo 1, 3, 5 resistências e uma fonte de tensão. Aqui eu tenho um circuito contendo 3 resistências elétricas e assim por diante, em circuitos bem mais complexos. Bom, com isso eu abordei esse tema de corrente elétrica, né, circuitos. É claro que tivemos que ir muito rápido, mas a gente passou algumas noções aqui, né? E vamos agora falar de um fenômeno que fez história, né, e continua fazendo até hoje. Até 1819, se acreditava que eletromagnetismo não tinha absolutamente nada. Ou melhor, até 1819, se acreditava que a eletricidade não tinha absolutamente nada a ver com o magnetismo. Era como se tivéssemos duas ciências inteiramente independentes, uma nada tendo a ver com a outra. Mas alguns suspeitavam que magnetismo tivesse alguma coisa com eletricidade. E os marinheiros foram os primeiros a perceber isso. Por quê? Numa tempestade, as bússolas ficavam malucas. Quando vinha um raio, a bússola se deslocava. Logo, ali, já tinham as primeiras evidências para o fato de que eletricidade e magnetismo, na verdade, fazem parte da mesma ciência. Nesse ano de 1819, um pesquisador de nome Ørsted, ele estava mais interessado naquele efeito que eu expliquei antes, né? Que era a geração de calor quando a gente faz passar uma corrente, né, por um circuito ou por um fio, e ele estava fazendo experiências sobre aquilo. E repentinamente ele se deu conta de uma coisa muito interessante. Essa coisa muito interessante é a seguinte: percebeu que se eu tenho aqui uma bússola, é isso que ele observou, e quando fazia passar a corrente por esse fio, a agulha se deslocava, girava na direção perpendicular ao fio. Ora, se a bússola se move, é porque a corrente elétrica gerou um campo magnético. É isso. Essa foi a experiência, né, feita por Ørsted.
Ampère, em 1820, ele fez duas coisas. Em primeiro lugar, ele verificou que existe uma força de atração, e eu não vou chamar atenção para isso, porque nós vamos ver ao término da aula uma série de experiências para demonstrar esses efeitos fantásticos, né? Dois fios podem se atrair, dependendo da direção, né, e do sentido, na verdade, né, no qual a corrente elétrica é percorrida naqueles fios, né? Consequentemente, Ampère se deu conta igualmente desse fenômeno e foi mais além. Por isso que, às vezes, essa lei fundamental, né, é conhecida como Lei de Ampère, porque ele formalizou, né, essa lei, né? O fato é que, em 1819 ou 1820, nós tivemos uma compreensão completamente diferente da ciência da eletricidade e do magnetismo. O que é essa nova compreensão? O que eu vou falar aqui não é muito usual ser explicado, né, quando a gente aborda esse tópico, mas é muito interessante e eu quero falar sobre isso para vocês, porque isso é muito bonito na realidade. Essa explicação, né, é que é o seguinte: se eu tenho uma carga elétrica numa determinada posição do espaço, essa carga elétrica, como já sabemos, ela cria um campo elétrico. Ou melhor, né, ela cria um potencial elétrico e o campo elétrico é o campo derivado desse potencial. Muito bem, então cria um campo elétrico. Agora, de acordo com uma teoria da relatividade de Einstein, e foi Einstein que nos fez entender e nos faz entender isso melhor, é por isso que eu gosto dessa explicação, né? De acordo com uma teoria de Einstein, tudo é relativo. Ora, é verdade. Você tem, num sistema de referência, onde as partículas estão em repouso, você só tem campo elétrico. Mas num referencial que vê a partícula em movimento, agora estou falando de dois referenciais. Um referencial que vê essa partícula se deslocar em movimento, para esse referencial que vê a partícula se deslocando, um observador ali localizado, ele vai perceber um campo elétrico e um campo magnético. Isso é muito curioso, porque até o conceito de campo elétrico e campo magnético são relativos. Sob esse aspecto é verdade. No sistema de referência, preso aos objetos ou às partículas que estão se movimentando, que se movimentam junto, você só tem campo elétrico. No referencial que observa aquela partícula em movimento, basta um elétron em movimento. Naquele referencial que vê o elétron em movimento, vocês vão observar um campo elétrico e um campo magnético. Então veja, isso é o resultado da teoria da relatividade. Uma partículazinha, basta uma partículazinha em movimento. Se eu observo essa partícula em movimento, eu vou detectar um campo elétrico e um campo magnético. E, mais ainda, dá para se prever isso pela teoria da relatividade, que quando as partículas estão em movimento com velocidade pequena, esse campo elétrico produzido por uma partícula, estou falando de uma partícula, ele é dado por V vetor E, o campo elétrico, não é? Aquele campo elétrico que a gente já conhece, produzido por uma partícula pontiforme, sim, é esse aqui, olha, é esse aqui. Campo elétrico produzido por uma partícula pontiforme. Então, o campo B é igual à velocidade da partícula que se desloca, vetor E. E, mais curioso ainda, dividido 1 sobre C ao quadrado. Bom, isso faz toda a diferença, porque esse efeito acaba sendo relativamente pequeno, por conta desse 1 sobre C ao quadrado. Então, a expressão formal para o campo magnético produzido por tão somente um
elétron, uma partícula em movimento com velocidade v, né, só uma produz um campo magnético. Um elétron, um mísero elétron, produz um campo magnético, né, quando eu observo esse elétron em movimento, né. Então, esse resultado, a rigor, pode ser entendido à luz da teoria da relatividade, mas que só veio em 1905. Né? Claro que Ampère e Ørsted não tinham a menor ideia do que seria o futuro, né, da física. Mas essa é a melhor explicação. Né? Esse fenômeno pode ser entendido à luz da teoria da relatividade. Elétrons em movimento, quando você vê os elétrons em movimento, eles produzem, além do campo elétrico, um campo magnético, e fazendo com que, na verdade, a partir de Ampère e de Ørsted, nós não falamos mais em eletricidade, em magnetismo. Na verdade, nós falamos em eletromagnetismo. Por isso que se diz que Ampère e Ørsted, eles unificaram duas ciências. A da eletricidade e a do magnetismo. A partir deles, temos a ciência do eletromagnetismo. E essa é uma grande realização, né, do intelecto humano. Agora, Ampère, ele procurou, porque ele tinha fundamentos, né, matemáticos, ele dominava fundamentos matemáticos, e Ampère procurou formular uma lei que estabelecia uma relação entre a corrente elétrica, vamos olhar os dois lados, né, dessa lei aqui, conhecida como lei de Ampère. Depois essa lei de Ampère, lá na frente, já no final do século XIX, foi modificada, mas até ali prevalecia essa formulação da lei de Ampère. Em primeiro lugar, nós introduzimos aqui uma constante conhecida como permeabilidade do vácuo, e o valor dessa constante é 4π vezes 10 a menos 7, é uma constante relativamente pequena, né, no sistema MKS, que a gente usa aí por metro. Né. O fato é o seguinte: Ampère procurava relacionar de alguma forma o campo magnético produzido por uma corrente elétrica. E ele formulou essa lei afirmando que a circulação do campo B, do campo magnético, é igual a uma constante, essa constante, permeabilidade do vácuo, vezes a corrente. Ora, é uma coisa interessante, porque, em princípio, eu tenho aqui uma forma de determinar o campo B, uma vez conhecida a corrente. Essa é a vantagem. Agora, é claro que essa circulação do campo B é, na realidade, uma integral que a gente tem que fazer. A gente pega um fio, ao longo desse fio a gente vai introduzir um elemento de comprimento que a gente chama ali de dl, né? Na verdade é uma grandeza vetorial, porque o módulo dele é o elemento de comprimento da curva, né, que faz o fio, né? Então, esse dl em módulo é o elemento de comprimento e é sempre tangente em cada ponto ao fio. Então, se eu tomar o produto escalar de B, escalar dl, e somar todas essas contribuições, isso é igual a μ0 vezes I. E dessa forma, eu relaciono o campo magnético produzido por uma corrente elétrica.
A lei de Ampère, então, estipula que a circulação do campo magnético é uma constante vezes a corrente elétrica que produz aquele campo magnético, e nós temos aqui, portanto, formas de calcular, o campo magnético produzido por uma corrente. E existem muitas aplicações práticas, como a gente demonstra na apostila, onde a gente analisa o campo magnético produzido por uma corrente, no caso de um fio infinito, por exemplo, né? Então nós vamos... Isso está feito na apostila, não é o caso de se fazer agora, porque existe uma pequena conta, tem contas aí, né, que a gente precisa fazer, calcular a circulação para cada caso, né, e, de certa maneira, adivinhar um pouco a direção do campo B, né? Então, são exercíciozinhos, alguns deles um pouco mais difíceis, né? Mas, de qualquer maneira, o fato é esse, é que a lei de Ampère nos permite determinar o campo magnético uma vez conhecida a corrente elétrica e fazendo algumas suposições em relação ao campo B. Isso é uma coisa importante que se entenda também, né? De qualquer maneira, não é essa a forma que muitas vezes a gente escreve, né, a lei de Ampère. Existe uma forma mais difundida, especialmente pelos não iniciantes ou não iniciados na ciência do eletromagnetismo, e eu vou agora, pelo menos, criar a coragem de escrever, né, essa lei de Ampère escrita em termos de campos, né? Essa lei de Ampère escrita em termos de campos se escreve rotacional, né? Espero que vocês se lembrem do cálculo um pouco mais avançado, né? Rotacional do campo B é igual a aquela constante μ0 vezes J. E essa é a forma que nós denominamos de local. É a versão local da lei de Ampère, porque agora eu estou escrevendo uma relação entre o campo B produzido por uma densidade de corrente em cada ponto do espaço, R e R, em cada ponto do espaço. Pode ter B também do tempo, né? Então, essa aqui é a lei de Ampère escrita de uma maneira um pouco diferente. Na verdade, a la Maxwell, lá na frente, no final do século XIX. Então, no momento, fica apenas como uma curiosidade. E é claro que usando alguns teoremas do cálculo, eu consigo chegar àquela expressão da lei de Ampère em termos da circulação de B e a sua relação com a corrente elétrica. Muito bem. A gente pode, isso é feito na apostila, determinar o campo magnético quando eu conheço a corrente elétrica, quando eu conheço a geometria do circuito, por exemplo, né? Então, esse aqui é um exemplo relativamente simples. Eu tenho uma corrente elétrica percorrida, né, ao longo de um fio reto e infinito, e agora a gente usa uma famosa regra da mão direita. Essa mão, o dedo dessa mão, esse dedo grande, ao longo do fio, e esses dedos vão indicar, como a gente pode ver aqui na figura, a direção do campo B. É muito curioso, porque o campo B, ele na verdade, ele é sempre tangente à circunferência
E é por isso que esse campo B é indicado assim, né? Sempre tangente à circunferência. Utilizando isso e mais a lei de Ampère, se pode mostrar que o campo B, o módulo do campo B, porque a direção e o sentido estão dados aqui pela regra da mão direita, o campo B em módulo, em primeiro lugar, ele é proporcional à corrente e ele decresce com 2 vezes π vezes R, ou seja, à medida que a gente se afasta, porque R é essa distância aqui, né, do fio, então o campo B decresce com uma distância e decresce linearmente, ou seja, é um inverso da distância até o fio. Claro que a gente pode agora pensar, né, em outras circunstâncias. Uma delas é um solenoide no qual eu tenho um fio, né? Também, se você pode pensar, na verdade, no solenoide como sendo ideal, um fio infinito, né? Dando muitas voltas, né? De acordo com essa figura aqui, assim que eu estou enrolando esse fio e aproximando o máximo possível, né? Dessas espirinhas, né? E o que se pode mostrar é que, nesse caso, em primeiro lugar, o campo fora é igual a 0, mas dentro o campo é uniforme e ele é diretamente proporcional à corrente percorrida, né, ao longo do fio, vezes o número de espiras por unidade de comprimento. Então, esse é um resultado que segue uma aplicação. E uma outra aplicação é do toroide, na qual você enrola esse fio de uma maneira um pouco diferente, né? Agora, numa circunferência de raio R, na verdade, tem que se ter essa visão agora espacial, né? E a gente pode demonstrar que, no caso de um toroide, o campo magnético é um campo aproximadamente uniforme dentro e é dado por μ0 vezes a corrente I, né? E aqui, basicamente, a mesma grandeza física, né? O número de espiras dividido pela unidade de comprimento, que no caso é 2 vezes π vezes R. Muito bem. O fato é que temos aqui, utilizando a lei de Ampère, formas de determinar ou estimar, né, o campo magnético uma vez dadas as correntes, né? Em seguida, eu gostaria que vocês assistissem a 3 ou 4 vídeos ilustrando esse fenômeno fantástico, onde, quando a gente tem a passagem de uma corrente, a gente percebe que ela gera um campo magnético. Então, com vocês agora, o Cláudio e as suas experiências. Muito obrigado.